Audiobook do livro Renovadas, 10 maneiras de refletir os atributos de Deus, Jen Wilken. Continuação do capítulo 4. Justa disciplina. Será, então, que a justiça é algo que o crente nunca experimenta da parte de Deus? Por causa de Cristo, nosso Pai e Juiz, não nos olha com ira, mas cuida de nós como um Pai justo. A isso chamamos sua disciplina. Ele nos dá leis para o nosso bem e nossa segurança, e quando as transgredimos, Ele permite que nos arrependamos e aprendamos com os nossos erros, embora com frequência venhamos sofrer as consequências. E embora Ele nos discipline com amor, talvez não percebamos isso imediatamente como algo amável. Por tal razão, o autor de Hebreus toma o cuidado de nos lembrar que Deus disciplina aqueles a quem ama. Hebreus 12, 6. O profeta Jeremias reconheceu o papel da disciplina justa em relação a um filho de Deus. Castiga-me, ó Senhor, mas em sua justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Jeremias 10, 24. A disciplina de Deus é sua justiça sem ira, com o propósito de nos treinar na santidade. Quando meus filhos eram pequenos, o Dia das Mães significava que alguns projetos especiais viriam da escola para casa. Quando Calvin estava no jardim de infância, sua professora mandou uma folha de perguntas e respostas que ele havia completado a meu respeito. Ele completou a sentença: minha mãe ama com tirar sonecas e comer biscoitos Oreo, culpada conforme a acusação. Ele completou a frase: eu sei que minha mãe me ama porque, com uma lista encantadora de coisas que eu fazia por ele. Ela faz meu jantar, ela me dá abraços, ela me ajuda a escovar os dentes. Em todos esses anos que eu recebi folhas assim dos meus filhos pequenos, eles não disseram que sabiam que eu os amava por obrigá-los a ir para a cama às 19 horas, ou porque eu limitava a ingestão de doces, ou porque eu os colocava de castigo quando brigavam. Embora essas fossem expressões plenas de meu amor, elas só foram reconhecidas assim anos mais tarde, quando então, mais velhos, os meninos aprenderam a vê-las como manifestação do amor. É assim que a justiça de Deus funciona na vida do crente. Por causa de Cristo, recebemos treinamento da lei de Deus como aquelas que não serão mais condenadas por ela. Podemos ser lentas em reconhecer a disciplina como uma expressão do seu amor, mas ela nos concede um bom governo. Ensina-nos a andar como filhas da luz, tal como Cristo andou. Ira justa. Se é difícil reconhecer a disciplina como algo compatível com um Deus amoroso, é ainda mais difícil reconhecer a ira como tal. Esse aspecto da sua justiça desafia a fé dos que creem ser inerrantes às Escrituras e pode motivar aqueles que rejeitam ou diminuem o testemunho bíblico a dizer: meu Deus é Deus de amor e não de ira. Concordo que, embora minha leitura da Escritura me leve mentalmente a assentir como a necessidade e a perfeição da ira de Deus contra o pecado, minha resposta emocional é mais próxima à de uma criança não amadurecida, que ainda luta para ter uma perspectiva clara. Conquanto eu consiga me identificar com o desejo de retirar a ira de Deus da Bíblia, ou mantê-la circunscrita apenas ao Antigo Testamento, fazer isso comprometeria sua santidade e minha postura diante dela. Não há meio de alcançar arrependimento genuíno sem entender quanto a ira de Deus é justa. Enquanto eu entender sua ira como algo excessivo ou cruel, opero dentro de um entendimento limitado do perigo e da depravação do pecado. E também estou operando sob um entendimento limitado do Calvário. Aqui, a história do destino de Sodoma e Gomorra me instrui. Quando Deus conta a Abraão seu plano de destruir essas duas cidades situadas na planície de Sinar, Abraão fica comovido e intercede com o propósito de que os justos sejam poupados.
Deus concorda em poupar a cidade se houver 10 pessoas justas dentro dos muros da cidade. O que Deus sabe e Abraão desconhece é que não há nem 10. Ele poupará a família de Ló, e isso não será um ato de justiça, mas de misericórdia. Imagino Abraão esperando e indagando depois de seus visitantes angélicos descerem a Sodoma. Enquanto ele espera à distância, é descrito um dia típico na vida de Sodoma. E o relato é de revirar o estômago. Sensualidade, violência, impiedade mancham o texto. O leitor testemunha tudo, mas Abraão não viu nada. Imagina o seu choque quando descobre o destino daqueles por quem havia intercedido. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como fumarada de uma fornalha. Gênesis 19, 27, 28. Enquanto Abraão contempla as ruínas enfumaçadas das duas cidades, enxerga uma verdade do Evangelho. Em sua justiça, Deus castiga o pecado. Uma intercessão maior do que Abraão poderia oferecer se fazia necessária. Ele não viu crueldade, pois Deus não castiga em demasia, o que o tornaria injusto, mas Abraão vê uma punição adequada ao crime. Não sei quantas pessoas viviam nas cidades vizinhas de Sodoma e Gomorra por ocasião de sua destruição, mas suponho que o número fosse muito menor do que o que vive na minha região de origem, Dallas-Fort Worth. Mas, qualquer que fosse o número de habitantes, eles representavam um número mínimo de vidas humanas, no escopo de todos os injustos que já viveram desde Adão até a atualidade. É algo que nos torna lúcidas. Aquilo que aconteceu nos campos de Sinar naquele dia triste em que choveu fogo do céu é o que parece a justiça perfeita pelos pecados de uns poucos. Mas a cruz foi onde Cristo sofreu pelos pecados de muitos. Não há justo, nenhum sequer. Romanos 3,10. O destino de Sodoma é aquele que todos nós merecemos. Na cruz, a justiça alterosa de Deus por muitos, por mim, incandescente e sulfurosa, santa à altura dos crimes cometidos, choveu do céu sobre um único humano justo que andou sobre a terra. Voluntariamente, o justo sofreu pelos injustos, para nos levar até Deus. Por isso, a Bíblia nos lembra de que, se confessarmos os pecados, Deus não é apenas fiel para perdoar, como também é justo. Como Cristo foi punido em nosso lugar, Deus seria injusto em nos castigar por um pecado que já teve sua recompensa. Quão preciosos, então, o sangue derramado e o corpo partido de Cristo tornam-se em nossa estima. Quão rápidas, então, devemos ser em confessar. Toda necessidade de dar desculpas e autojustificativas é removida. Somos justificadas diante de Deus em Cristo.